Muito bem, já estamos de volta, são 11 horas mais 8 minutos em Belém do Pará, capital da COP30, e já estamos aqui ao vivo com o produtor Sandro Destro, e vai falar sobre este grande evento que será realizado em Ananindeua, mais precisamente na Usina da Paz do Icuí, Guajará, que é um local maravilhoso de cultura, de aprendizagem, de conhecimento, e não seria diferente receber tantos talentos, né, Sandro? Bom dia. Um projeto que tenho certeza que é a menina dos teus olhos, Street Beat Ananindeua. Bom dia, Sandro. Olha, posso dizer que sim, a menina dos meus olhos para 2025. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. O Street Beat Ananindeua, ele é uma iniciativa sociocultural, para que as pessoas possam entender melhor. E ele é voltado a pessoas da periferia, que dançam, que já dançam e que buscam uma maneira de legitimar o conhecimento que já foi adquirido pela experiência e que não é comprovado por meio de um certificado. E a proposta do Street Beat é esse, juntar essa galera que dança, essa galera das artes, mas também da música, da periferia, especificamente em Ananindeua, e trazê-las para as aulas de dança, com certificação e carga horária. E como é que nasce o Street Beat, Sandro? De onde veio essa ideia, esse insight? Olha, eu sou produtor, então, assim, esse é o meu métier, e aí, com base na minha própria sensibilidade, eu sou PCD, eu sou um cara que tem autismo, então eu entendo muito bem a questão da inclusão e da acessibilidade. E essa pegada do Street Beat voltado para a periferia, exatamente pensando na parcela da população que tem dificuldade, né, que é historicamente deixada de lado nas discussões mais importantes e que, a partir da cultura, tem a chance de reverter o quadro, porque nós encaramos por aí processos de discursos políticos adaptados para convencer o povo, que diz que a arte muda a vida, que a arte transforma realidades sociais. Embora saibamos que isso é verdade, quando parte de uma pessoa que não tem essa vivência, não passa de hipocrisia, né, de um discurso demagógico. Mas nós que vivemos disso, sabemos que há um peso enorme na vida de quem lida com isso, de quem é artista. Eu tenho exemplos na minha família, no meu entorno, na minha comunidade, de pessoas que venceram por meio da arte. Então, o Street Beat Ananindeua, ele nasce dessa necessidade. Eu produzo um projeto de dança também, a Baitetuba, que tem, embora tenha a mesma pegada de geração de emprego e renda, ele é uma premiação de dança, é totalmente diferente, mas também é voltado para a periferia. Então, essa linguagem contextualizada, que potencializa as oportunidades, dando visibilidade a quem não a tinha antes, é importantíssima, e principalmente num bairro como Icuí, Guajará. E uma modalidade hoje, inclusive nós estávamos aqui no off, falando sobre a questão da modalidade que entrou para as Olimpíadas também, exatamente, né? E tudo isso deu mais visibilidade para essa arte, né? Me fala um pouco, qual é a tua visão em relação a isso, Sandro? Dessa expansão da dança, do breakdance, como foi para vocês que estão envolvidos nesse contexto, ver que hoje a arte vira um esporte, vira uma modalidade olímpica. Como vocês receberam essa informação? Eu, que sou também da música, penso no samba, que sou sambista. Tudo que traz mudança também traz consigo uma série de discussões que vão desembocar em resistência. É natural. Toda mudança, ela gera essa resistência. Então, quando o movimento de danças urbanas surge lá na década de 70 nos Estados Unidos, como uma forma de protesto, e acaba ganhando os palcos e se tornando uma modalidade de dança, chega ao Brasil e encontra o palco perfeito, né? Um país com dimensões continentais, um povo pluricultural, um povo muito animado, que ninguém tem a animação do brasileiro no mundo todo, isso aí é comprovadamente. E aí as danças urbanas se tornam a cara do brasileiro, digamos assim. E a prova dessa força, da força da periferia, da força daquilo que a periferia é capaz de produzir, chegou até onde chegou nas Olimpíadas, impondo, porque não foi fácil, foi por meio de muita luta, uma modalidade olímpica que é o breaking dance. Olha só que bacana, para quem dança aí, fica o convite, não desistam nunca. Verdade. E falando em fazer convite, o Street Beat chega a Ananindeua, qual é a primeira edição, né? É a primeira edição. Ou seja, é o momento de aparar as arestas, exatamente, é o momento de acertar, de errar, isso, mas o importante é que todos participem. E como a gente faz para participar? Olha, as inscrições estão abertas. Pode mandar uma mensagem pelo meu WhatsApp, que é o 98295-9502, vou repetir, 8295-9502,
E aí eu envio o link para que a pessoa participe. As inscrições são gratuitas, podem ser feitas por meio do Google Formulário, e as oficinas são de hip hop, jazz funk, estileto e breaking dance. Começam dia 31 de outubro, às 19 horas, na Usina da Paz do Ipiguajará. É a primeira aula, que é de hip hop, com o professor Gabi Rodrigues, que é um monstro naquilo que faz. E aí, dia 3 de novembro, é de oficina com o professor Ian Maniva, do Jazz Funk. O Ian, ele é uma sumidade. Ele é, digamos assim, ele é o pai de um movimento chamado Casa Maniva, que é uma casa que dança Vogue, uma série de outras danças, que eles se constituem a partir de casas. E cada casa tem um pai. O Ian Maniva, ele é o pai da Casa Maniva. Por isso que o nome dele artístico é Ian Maniva. E aí, dia 5 de novembro é a aula de estileto, de estileto de Hells Dance, que antigamente era o estileto, que é com o professor Glay Mesquita, que é um dos homenageados. O Glay Mesquita, ele representa essa nova geração das danças urbanas em Ananindeua. Nós iremos homenagear 3 personalidades, 2 representando a velha guarda, os pioneiros, e um representando a nova geração. E esse homenageado representando a nova geração é o professor Glay, que vai ministrar a oficina no dia 5. E encerrando as oficinas no dia 7 de novembro, nós teremos a oficina de hip hop com o professor Ney Shekinah, que é DJ, é um cara reverenciado aqui em Belém. E tudo termina no dia 11 de novembro, lá no Teatro da Usina da Paz, com um super show, onde vai ter a apresentação das danças, produzidas nas oficinas, os professores vão se apresentar. E a cereja do bolo, a grande atração da noite, é um parceiraço, um ser humano maravilhoso, um grande artista que não é paraense, mas já até tatuou a bandeira do estado do Pará em si, que é o MC Dourado, que abraçou a nossa causa e tem absolutamente tudo a ver com o movimento. E a gente tem algum exemplo aí para mostrar para a nossa audiência, ou quem quiser acompanhar as aulas, só indo lá mesmo? Porque, olha, aqui tu me apresentaste e eu fiquei meio, confesso, que hip hop, ok, jazz funk já me pegou, já me complicou aqui. Eu fiquei, o que é o jazz funk, né? Aí tem o Hells Dance e o break dance. A gente teria algum material para mostrar, para a gente tentar entender quais são as diferenças das modalidades? Eu posso tentar pesquisar aqui uma modalidade de o jazz funk era o que era chamado antigamente de street dance, que aí assumiu uma nova identidade e quando chegou no Brasil começou a incorporar outras modalidades de dança e foi se tornando no que nós temos hoje como jazz funk. E aí a gente consegue diferenciar, né, cada estilo. E, como tu já disseste aqui, são vários profissionais envolvidos. Como é que foi feita, Sandro, a captação desses professores, desses profissionais? Bem, é aqui que entra o trabalho do professor Pierre Tavares, que é meu parceiro de trabalho, diretor-geral do evento. O Pierre tem uma longa carreira em Ananindeua, ele é filho de Ananindeua. Ele, mais que ninguém, no núcleo do projeto, representa aquilo que o projeto defende, que é o protagonismo periférico. O Pierre, ele é um cara que mora em Ananindeua, que vive a sua arte, que conhece a realidade, conhece a realidade local, diferente de mim. Eu convivo com essa realidade, mas eu sou de Belém. Então, assim, o Pierre representa, em suma, aquilo que o projeto defende, protagonismo periférico, com alcance de recursos que são públicos, com igualdade de condições de concorrer com outros grandes projetos e que no final culmina com a possibilidade de produzir aquilo que a periferia tem produzido. Deixa eu te mostrar aqui, eu tenho aqui sem ter que fazer login. Deixa eu pegar aqui um vídeo do YouTube mesmo para mostrar. Marina, tem aquele exemplo que tu mostraste aí, aqueles rapazes dançando, e aí de repente o Sandro aqui consegue identificar para a gente? Para que a gente possa entender. Essa cultura, Sandro, do hip hop, né, do street dance, do break dance, essa é uma cultura, a gente pode dizer que ela nasce nos Estados Unidos e depois ela ganha o mundo? Nasce nos Estados Unidos na década de 70 como forma de protesto, nós até falamos sobre isso agora há pouco, chega no Brasil, desembarca e encontra a nossa riqueza cultural, o nosso povo muito alegre, um povo muito... Deixa eu pular aqui a propaganda. Você consegue ver aí? Conseguiu? Achou, Marina? Aí. Aqui, ó, aqui. Esse é o jazz. Esse é o jazz funk. O jazz funk.
que é uma modalidade de dança que absorveu depois para si. Era o street dance antigamente, que foi absorvendo outras modalidades, outros movimentos, até se tornar o que é chamado hoje de jazz funk. Jazz funk, né? É um estilo diferenciado da ginga, a malemolência, como chamam, né? Tem uma série de técnicas que vai da mão, de como finaliza o movimento, que eles chamam de limpeza. Coloca aí, Marina, para a gente colocar, para mostrar aqui para o Sandro e ele identificar para a gente, para quem estiver interessado, tem na tela. Mas aí já é uma pegada um pouco mais acelerada, né? Sim, um pouco mais acelerada. E quem quiser participar, como é que funciona a questão idade? A partir de 13 anos, as oficinas estão abertas, as inscrições, inclusive, corram, porque as vagas estão acabando, nós temos uma limitação de espaço. Nós estamos negociando com a usina da Paz do Icuí, com o João Santos, que é o diretor, a possibilidade de que, se lotar, se houver muita procura e está havendo, nós vamos fazer a oficina no ginásio, que é para não ter que dispensar ninguém, aproveitar essa juventude que está querendo participar e botar todo mundo ali para produzir sua arte. A partir dos 13 anos, oficinas de hip hop, house dance, breaking dance e jazz funk, todas gratuitas, e vai ter lanche também durante as oficinas. Ah, que bacana. Essa coisa do lanche é um dado muito importante, que parece, para muitos talvez possa parecer uma bobagem ou algo não tão importante assim, mas há dados oficiais do Ministério da Educação que apontam que um aluno bem alimentado, ele é um aluno que aprende mais, que absorve mais conhecimento e, sentindo melhor em sala de aula, ele vai manter mais concentração e vai ter um melhor desempenho. Então, quando nós falamos em, mas dá lanche, porque às vezes as pessoas até, mas eu nem preciso disso, só quero participar da aula, tudo bem, ok, tu não precisas, mas tem alguém que vai precisar. Sim. E nós não precisamos saber quem é essa pessoa que precisa. Só precisamos oferecer o melhor para que a pessoa possa chegar lá, possa se sentir acolhida e possa ter condições de aprender, de se dedicar na aula que irá receber. E o Street Beat tem esse papel, que é dar protagonismo, que é dar voz e vez a quem não tinha e permitir que a periferia se manifeste por meio de sua arte. Os movimentos de danças urbanas em Belém é muito forte. Ele é reconhecido nacionalmente. Nós temos estrelas nacionais aqui em Belém, como o Pelé do Manifesto, por exemplo, que é maravilhoso, um ser humano magnífico. E o Pelé do Manifesto, ele mais do que representa isso no nível nacional. Então, o movimento periférico em Belém tem muita força. Na região metropolitana de Belém, que eu digo incluindo a Ananindeua. Eu também tenho residência em Abaetetuba. Eu sou um filho maratauíra adotado. Então, assim, lá em Abaetetuba, o movimento de hip hop também é muito forte. Também tem essa pegada. E é um movimento muito ligado, muito coeso, muito conciso. E eles são, assim, eu digo sempre, legitimamente representados por outros dois homenageados, que é o B-Boy Fera e o B-Boy Maluquinho, que são irmãos. E serão homenageados, né? Como é que vai ser essa singela... homenagem para esses representantes, justíssima. Os B-Boys Fera e Maluquinho são irmãos, eles têm uma carreira consolidada de mais de 40 anos, já participaram muitas vezes a convite da própria Xuxa Meneghel, dos programas dela na Rede Globo. Eles têm um arquivo muito vasto, muita coisa com a Xuxa, e eles são uma referência até hoje, atuantes, viu? Parece que o Fera tem 54 anos, alguma coisa assim, atuantes até hoje. Então, aí no já é um veterano da dança. Respeitadíssimo, eles estão sempre por aí nas rodas, nas batalhas. E essa homenagem ela é mais do que justa, né? Tem uma trajetória consolidada, tem uma carreira, tem muito suor, tem muita lágrima também, que nós sabemos que não é fácil. E aí vem, infelizmente, esse é o lado, digamos assim, bom, em minha opinião, da pandemia, né? Apesar de tudo que aconteceu, não foi fácil para ninguém no mundo todo, mas no Brasil, o lado positivo é que a força a situação gerada por essa pandemia forçou o governo a criar a então Lei Aldir Blanc, que foi uma lei emergencial de apoio à cultura. A partir daquela época, ficou mais do que provado que sempre foi possível permitir o artista ter acesso ao recurso público direto, porque antes só era possível por meio de, digamos assim, projetos aprovados na Lei Rouanet, por meio de renúncia fiscal. A pessoa pegava um certificado e ia de porta em porta atrás de patrocínio, que era extremamente humilhante. E aí nasce a lei Aldir Blanc, que agora é política nacional Aldir Blanc, não pode deixar de acontecer, e está aí promovendo arte no Brasil inteiro. E eu te digo mais. E geralmente, só rapidamente, Sandro, essa questão, como tu falaste, a questão de patrocínio, é nesse momento que muitos projetos culturais deixam de existir porque esbarram
nessa dificuldade, né? E vou te apresentar dados. 90% dos projetos aprovados por lei de renúncia fiscal não captam recursos. Porque, veja só, o exemplo das operadoras. As operadoras só patrocinam mega eventos. Eventos com Ivete Sangalo, Bethânia, Caetano Veloso, etc. Ou festivais de música. O pequeno produtor que aprova um projeto da Lei Rouanet, dificilmente ele vai conseguir captar. E aí nasce a Lei Aldir Blanc, que hoje é a Política Nacional Aldir Blanc, e promovendo isso, digamos assim, pulverizando a arte pelo Brasil. E eu te digo com toda certeza, se um dia a Política Nacional Aldir Blanc deixar de existir, milhões vão passar fome. Porque está mais do que provado que já era hora para isso ter acontecido. E o Brasil demorou a fazer esse dever de casa. E aqui no Pará, principalmente, a gente tem tantas formas de cultura, Sandro. A gente vê hoje a nossa cultura sendo levada para o mundo. Belém hoje, né? Tardiamente. Coisa que já se faz há muitos anos em Belém, se faz no Pará, no interior do estado, e só agora que o reconhecimento está chegando. Mas mostrar também, a gente vê esse evento, o Street Beat em Ananindeua, mostrar que Belém não é só o brega, Belém não é só o carimbó, não é só o siriá, o lundu, enfim, nós temos a nossa cultura, obviamente, muito forte, as nossas raízes culturais, mas a gente também tem espaço para outras formas de manifestação artística, né? Sim, e verdade, cultural. Verdade. Eu acho que o Pará é um dos estados com a cultura mais forte e diversificada do Brasil. E, inclusive, bem recentemente, tivemos uma polêmica aí de uma artista que disse que o Pará estava em alta, né, trazendo para si o mérito do processo todo, com o qual eu não concordo, inclusive, lógico, mas, de toda forma, é importante salientar que, antes de tudo isso acontecer, nós temos aí para trás Nazaré Pereira na Europa há décadas cantando o estado do Pará, né? Quem é que sai daqui do Pará e vai cantar lá na Europa? Monche, como Sabá. Só Nazaré Pereira para fazer isso, né? Queridíssima. E queridíssima, né? Um beijo para Nazaré. Temos a Nazaré Pereira, temos o meu irmãozão Nilson Chaves, meu querido, Simone Almeida, Marco Monteiro, assim abaixo, Pinduca, Mestre Lucindo. Então, assim, temos os mestres da guitarrada, mestre Solano, lá na Cremação, perto da minha casa, avô da minha filhada. Dona então, Onete aí mostrando, Dona Onete, que, assim, ela consegue mostrar que ela nunca é tarde, ela tem um conhecimento musical enorme, maravilhoso, um talento, e ela rompeu qualquer tipo de barreira, preconceito, qualquer tipo de limitação que pudesse impor a ela foi lá e disse, eu vou fazer, e fez. E uma herança ancestral dela mesma, da natureza dela mesma. E a nossa cultura, ela é vastíssima, né? Então, assim, aproveitar esse gancho da COP30, né? Inclusive, essa é uma observação importante também. O Street Beat Ananindeua, ele foi pensado para acontecer encerrando ou concomitantemente com a COP30, por conta dessa questão dos debates de inclusão, protagonismo na Amazônia, questões ambientais, mas não apenas ambientais, porque é obviamente que a floresta precisa se manter de pé para que toda a humanidade possa permanecer viva. Mas, além disso, os povos da floresta também produzem arte. Eles também empreendem na economia criativa, e é importante que se fale sobre isso também durante a COP30. Então, quando surge a possibilidade de trazer a COP30 para o estado do Pará, por meio da atuação do governador Helder Barbalho, ou do presidente Lula, ou de quem quer que tenha sido, o importante é que aconteça, que a Amazônia seja vista, não apenas como um núcleo de proteção ambiental, ou em torno das discussões ambientais, mas também em torno da cultura, que vejam a nossa cultura muito forte, que independentemente de alguns pontos de Belém estarem preparados, outros não, é normal, todo mundo, qualquer lugar do mundo é assim. O importante é que os debates aconteçam, que as pessoas percebam que aqui tem um povo que produz muita arte, e arte de altíssima qualidade. A prova disso é a diversidade do nosso tecido cultural. E tu tens já uma carreira consolidada como produtor cultural, né, Sandro? E aí eu gostaria que tu desses a tua visão, o teu prisma, de como tu encara um projeto como esse, que podemos dizer que é um desafio trazer uma cultura que não é nossa, mas que encontrou lugar, né? Encontrou ali um habitat. E como é que tu vê a realização desse projeto hoje em Ananindeua? Olha, vamos por partes. Primeiro, eu produzo conhecimento científico, produzo artigos científicos sobre cultura popular. Então, a parte da produção do conteúdo científico, ela me permitiu
ter esse olhar mais técnico para aquilo que eu quero fazer, para aquilo que nós fazemos. Lembrando sempre que esse projeto é dirigido pelo Pierre Tavares, que é meu parceiro de trabalho, meu companheiro, e tem a minha direção, a minha produção. E trabalhar no campo das artes com dados oficiais, com dados científicos, eles trazem mais, agregam mais valor e trazem mais segurança e robustez, porque uma vez assente em dados oficiais, em conhecimento que já está mais do que comprovado, é mais fácil de controlar os resultados ou de se defini-los. Onde eu quero chegar? A partir de quando e quais instrumentos eu tenho para chegar nesse resultado. É aqui que entra o campo científico. Por outro lado, a experiência como produtor me fez entender porque, por exemplo, eu sou um leque meio semi-aberto, né? Ainda vou chegar em todas as artes, eu estou na metade do caminho. Eu já estou no teatro, na dança, na fotografia, na música, na literatura, e enfim. Então isso traz um pouquinho, mas é só um pouquinho de cada, viu, gente? Eu não estou dizendo que eu sou o master do negócio. Sabe aquela história do marreco? Dizem que o marreco é uma ave que nada, anda e voa. Mas como ele é enxerido, quis fazer tudo isso e não pode, tem que ser bom em alguma coisa, o marreco ficou o cara que nada mal, voa todo desengonçado e corre atabalhoadamente. Então eu digo assim, eu sou o marreco das artes. Eu fui pegando um pouquinho e construí uma sensibilidade que me permite ver a longo prazo, lá na frente. E aí eu consigo entender por que aqui eu consigo colocar música, se eu colocar, qual resultado eu vou ter ali, porque a experiência me trouxe isso. Eu não tenho nenhuma formação em produção, inclusive meus primeiros certificados como produtor são de 2024, né? Eu estou fazendo um curso, inclusive, agora lá no Teatro Municipal de Ananindeua, mas essa questão de validar o conhecimento, por exemplo, é sobre isso que nós falamos antes, bem no início. A pessoa que vai participar do Street Beat Ananindeua, majoritariamente, é pessoa que não tem um diploma para legitimar o conhecimento que já tem. É um adolescente. Vai haver alguma certificação? Vai haver certificação, exatamente por isso que eu estou falando isso. É um adolescente que veio da periferia, que dança há anos e não tem certificação, porque ainda não cursou uma escola de teatro e dança da UFPA ou uma graduação em dança, mas tem conhecimento. Então, a chance que ele tem de legitimar esse conhecimento por meio do SBA é a oportunidade que nós vamos dar a essas pessoas. Nós vamos emitir um certificado com carga horária e que ela pode depois pegar esse certificado e tentar se posicionar no mercado de trabalho. Esse é um objetivo. E aí se perguntam, mas espera aí, como é que vocês vão produzir alguém ou vão qualificar alguém em tão pouco tempo no mercado de trabalho? Aí eu respondo que a ideia é exatamente essa. Não é necessariamente fazer a pessoa adquirir muito conhecimento, porque o tempo não é suficiente para isso. Sim. As oficinas, elas se prestam a, digamos assim, como se fala tecnicamente na dança, a limpar os vícios na dança. Movimentos que se executa de um jeito, a pessoa executa parcialmente, mas não percebe em si que precisa melhorar. É isso que será trabalhado nas oficinas, e aí quando ela recebe o certificado, ela vai legitimar um conhecimento que ela já trouxe até o SBA. Uma lapidação. Ela vai ser lapidada, né? Ela vai chegar com uma pedra bruta, como dizem os filósofos da maçonaria, e vai ser transformada numa pedra polida. E nós seremos os construtores que vamos ajudar a polir essa pedra. E sendo eu mesmo, como o Pierre é o exemplo da periferia que tem protagonismo, eu sou o exemplo dessa questão da legitimidade que só veio com o tempo. Eu trabalho com a Simone Almeida há muitos anos, que é a cunhada do Nilson Chaves. Para teres uma ideia, meu primeiro trabalho como produtor foi produzindo a Simone Almeida e o Nilson Chaves. Eu fiquei muito nervoso. Isso não é fraco, não, né? Tu já pensaste que tem? Eu falei assim, gente, olha, muita pavulagem. Dois monstros, né? Duas feras da nossa cultura. Vou te dizer, quando eu cheguei lá no Teatro Margarida Shivazapa, que eu vi o meu nome na porta, produção, dividido com Felipe Marques, que é um grande ator que está no México hoje em dia. Produção, Sandro Desta Lima e Felipe Marques. Menino, eu fiquei assim, todo pavo. Todo pavo. Poxa, de caqueada. Pronto, agora eu sou o cara produzindo Nilson Chaves, meu amor. Então, assim, eu adquiri toda essa experiência com a Simone Almeida, com quem aprendi muito, mas a minha vida inteira foi sempre nisso. Na igreja, na escola, no teatro, eu percebi que tinha uma paixão, amava a arte. Amo, mas eu percebi que a minha paixão estava em ficar longe, dizer, não, vai aqui, não, agora, não, tô indo, sai, menos luz, mais luz, tá? Então, eu entendi que eu nasci com alma de produtor, eu só não sabia que era produção. Aí eu conheci a Simone Almeida, nos tornamos irmãos e amigos, e hoje eu entendi. Eu nasci produtor, é isso que eu gosto de fazer. Aí veio a certificação, bem depois, eu nunca realmente me preocupei com isso. E aí, essa é a ideia do SBA. Tá? E a tua parceria com o Pierre, ela começa agora no Street Beat? Ou já Não, é o nosso primeiro projeto juntos. O Pierre já trabalhou comigo em outros projetos, mas meus somente, né? Dele comigo é o primeiro projeto juntos. Eu tenho um projeto com o Jonatas Souza em Abaetetuba, que é o Prêmio Pérola de Dança. O Prêmio Pérola Tocantins de Dança é tanto projeto que eu confundo, tá, gente?
é o prêmio Pérola do Tocantins de Dança, que também está com inscrições abertas, mas numa outra hora eu falo para vocês sobre isso. E eu tenho um projeto com o Wesley Jardim, que é um dos maiores nomes da música regional, um dos maiores baixistas, um cara novinho, muito novo, muito bom no que faz, que já tem no sobrenome o cartão de visitas. Ele é nada menos que filho do Márcio Jardim, que é um dos caras do trio Manari, que já foi considerado um dos melhores percussionistas do mundo. Aliás, o melhor percussionista do mundo. E o Wesley tem um projeto que se chama Amazônia Groove, que sempre projeto que me chamam para trabalhar, sempre faço uma exigência. Olha, vamos pegar e abrir para a molecada das escolas públicas, senão não dá para eu trabalhar, porque tem que ter inclusão. E o projeto do Wesley é oficinas de capacitação em música para estudantes de escola pública, que vai combinar, muito parecido com o Street Beat, num show com o Bando Arindou, Nilson Chaves e outros artistas, onde os próprios alunos vão tocar com os grandes nomes da música. Então é uma maneira de valorizar e de legitimar o conhecimento, como eu próprio, com o meu primeiro certificado do ano passado. E essa escolha da Usina da Paz, como foi esse momento? Até porque quando tu falas da questão da inclusão, né, de trazer o público, a comunidade, o garoto periférico, aquele que não teve oportunidade, como é que vocês escolheram esse ambiente da Usina da Paz? Eu acho que a Usina da Paz foi que nos escolheu, porque, vou te dizer, não foi fácil. Nós estamos vivendo aí os momentos que antecedem a COP30, né? Então, toda essa discussão, todo esse movimento levou o governo do estado a baixar uma portaria suspendendo todas as pautas nos teatros em Belém, com vistas a cobrir alguma tipicidade do evento, né? Porque, de repente, alguma tipicidade precisa de mais espaço, então os teatros estão todos com as pautas trancadas para eventos durante a COP30. E mulher, pensa na dificuldade que foi conseguir um espaço para fazer. Nós não podíamos fazer em Belém. A Ananindeua só tem um teatro que está com as pautas todas lotadíssimas, mesmo que a Ananindeua não esteja, digamos assim, protagonizando a COP30, mas é uma cidade que compõe a região metropolitana. Sim. E o teatro de lá também está com a pauta lotada, o diretor lá, o presidente, aliás, da Fundação Vila Maguari, o professor Mário Pinheiro, tentou, mas não conseguiu. E nós, mulher, ficamos num desespero só. Eu olhava para o Pierre e eu dizia, meu Deus do céu, o que vai fazer? Bora fazer uma promessa para a Nazinha, a gente vai na corda pendurado, se der. Mas vai ter que achar. Aí eu entrei em contato com o João Santos, se prontificou, falamos com a professora Eliette Braga, secretária de Articulação da Cidadania, e a Eliette Braga gentilmente cedeu o espaço, mas demorou, viu? E isso atrasou tudo, assim, tanto que foi liberado semana passada. Desde então, mas as oficinas, as inscrições têm acontecido, graças a Deus, e foi uma correria. E aí, como foi a recepção da população, das pessoas no entorno da usina? Como é que está sendo a receptividade através dessa questão das inscrições? Vocês estão fazendo divulgação em rede social? Vocês estão aqui com a gente no nosso podcast? Como é que o público recebeu esse projeto? Estamos fazendo divulgação nas redes sociais. A própria Usina da Paz também está fazendo essa divulgação. E, assim, a recepção foi a melhor possível, né? Superou nossas expectativas. Eu falei pro PR, te prepara para nem dormir, porque está em cima da hora, está atrasado, mas nós vamos fazer. Precisa estar concomitante com a COP30, seja no início, seja no encerramento. E deu tudo certo para que encerre no início. A COP30 começa oficialmente dia 10, o projeto encerra dia 11, na terça-feira. E tem sido recebido muito, muito bem, graças a Deus. A gente recebe mensagem todo dia, de gente querendo tirar dúvida. Gente, vão lá e se inscrevam, tá lá no formulário, tá tudo bonitinho, não tem erro. Vocês vão entrar e vão ler e vão entender tudo direitinho. E as oficinas, as inscrições estão acontecendo. Eu já falei que vou repetir. Corram, viu, porque as vagas já estão na beira de estourar tudo, mas a gente vai acolher todo mundo, porque aqui, meu amigo, Parense, não pode não. A gente vai... E é uma grande oportunidade, né, Sandro? Uma imensa oportunidade. Quem puder se inscrever, as inscrições são gratuitas. Né? Não paga nada, tem certificação, tem carga horária e tem lanche também, porque isso é importante. E a questão da classificação de cada participante, Sandro? Vai ter o iniciante, vai ter o que já tem uma certa experiência, mas precisa ser lapidado, vai ter o mediano. Como é que vocês vão fazer essa triagem? Essa questão, a priori, nós tínhamos levantado a possibilidade de que durante a inscrição o aluno faça relate um pouquinho de sua experiência com a dança. Mas os professores pediram para não fazer porque talvez alguém que não tenha tanta experiência assim se sinta constrangido em relação ao outro. E para evitar esses problemas, os professores adotam metodologias próprias que eu desconheço, né? Então, eles adotam metodologias próprias e eles têm a percepção, né, profissional de perceber até onde aquele aluno pode ir em relação ao outro. E aí dá uma atenção mais individualizada a quem sabe menos e talvez menos orientação para quem sabe mais. Mas no final das contas é aquela situação em que o mestre está ali, tem o domínio da situação, ele consegue perceber e dedicar atenção
na medida do que a pessoa estiver precisando no momento, o artista, seja ele médio, intermediário ou iniciante. E se o participante quiser se inscrever para todas as oficinas, é possível? É possível, sim. Há tempo para isso? Há tempo para isso. Inclusive, a maioria das pessoas estão se inscrevendo para todas as oficinas. O que nós deixamos bem claro, isso está lá no regulamento não, na ficha de inscrição, é que, havendo lotação máxima do espaço, a preferência para aquela oficina será de quem fez menos oficinas. Se alguém que fez 3 oficinas quer fazer jazz funk comigo, com o professor Ian Maniva, mas eu fiz só uma e também quero, a preferência será sempre minha, porque eu fiz menos oficinas. De toda forma, como eu já disse, vou repetir, nós vamos fazer de tudo para acolher todo mundo, mesmo que tenha extrapolado o espaço. Se for preciso, nós vamos sair da sala de dança, vamos fazer as aulas lá no ginásio, que é para todo mundo poder participar. Maravilha. Gente, recebendo esse queridíssimo aqui, o produtor maravilhoso, que trouxe informações para a gente. E, Sandro, só te agradecer por esse projeto sensacional para o município de Ananindeua. Não deixa de ser Belém, nossa região metropolitana, todo mundo pode participar. Então, Sandro Destro hoje aqui com a gente, trazendo informações do primeiro Street Beat Ananindeua. Sob a direção do meu queridíssimo Pierre Tavares, com o apoio da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania, Secult, a Política Nacional de Blanc e a Rede Parauara, que eu não citei, gente, como eu posso esquecer? A Rede Parauara é um grupo de artistas do qual eu participo, que atua em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, Ananindeua, Belém, Abaetetuba, e tem músico, tem cantor, tem poeta, tem produtor. Nós articulamos os projetos. Os projetos, quando são aprovados, geralmente nós ajudamos a escrever os projetos para os artistas. Quando eles são aprovados, a Rede Parauara está ali para articular a execução e a produção, como eu estou aqui, inclusive, por causa disso. Então, somos um coletivo de artistas que tenta se vincular, se ajudar e se apoiar mutuamente. Todos estão convidados. Maravilha. Sandro Destro. Obrigada, Sandro. Eu que agradeço. Um enorme prazer te receber, te conhecer. E esse projeto, só sucesso. A gente está brindando com um cafezinho, né? Viu, gente? O cafezinho da Nova Belém fazendo sempre, ganhando mais um fã. Exatamente. Obrigada, Sandro. Sucesso sempre. E quem quiser se inscrever, é só entrar lá no formuláriozinho Manda um WhatsApp para mim, 8295-9502, 8295-9502, que eu envio o link de forma de inscrições e eu posso orientar também. Maravilha. Tem algum Instagram? Tem, o Instagram é o Street Beat SBA Ananindeua, que é no Instagram, SBA Ananindeua, ou Street Beat Ananindeua. Eu esqueci de uma coisa importante. A nossa assessoria de imprensa que está aqui, competentíssima, muito. Essa mulher é muito boa. Pensa, não é pavulagem de dizer assim, mano, tá suga numa rabeta, te mete. Não é. É verdade. Ana Matos, senhoras e senhores. Maravilhosa. Como dizia o saudoso Astrogildo Correia, essa acabou que é boa. Essa é boa. Essa entende da coisa. E eu vou te fazer lembrar. Astrogildo Correia. Rapaz, trabalhei com esse caboclo. Trabalhei com ele anos. E ele dizia, Patrícia, essa cabocla é boa. Ele diria isso, com certeza. Obrigada, Aninha, tamo junto. Se ela fosse da rádio, ela teria a chamada dela Ana Matos. Já é da casa aqui, né? É da casa. Ela apresenta o podcast às terças-feiras, às 19 horas. Chá de canela, maravilhosa. Convido todos aqui para acompanhar o trabalho dessa... Chamem a Ana Matos para fazer o projeto de assessoria de imprensa de vocês. Vocês vão saber a diferença que isso faz. Tá aqui ela. Essa entende. Obrigada, Sandro. Eu que agradeço. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial e volto na sequência com um boletim esportivo, nosso jornalista Rui Guilherme Filho, porque afinal de contas hoje é dia decisivo para o Clube do Remo. Eu não vou nem perguntar para o Sandro, que é para não enfraquecer a amizade. Não, relaxa que eu sou tuna. E eu sou só tuna. Ele não quer se comprometer. Não. De verdade, eu já fui para Sandu, fui bicolor. Já foi para Sandu e desistiu? Não, eu não desisti. Vou explicar por quê. A minha escola de samba, Quem São Eles, homenageou a Tuna Luso no Carnaval de 2021. E eu me apaixonei pela história da Tuna. Falei, gente, meu coração só cabe no clube. Eu me apaixonei agora, eu sou Tuna, somente Tuna. Desejo sorte ao Paysandu tanto quanto ao Remo. Paysandu, vá pela sombra, que agora ele é Tuna. Então, hoje, Remo em campo e daqui a pouquinho o boletim esportivo. Obrigada, Sandro. Eu que agradeço. E a Nova Belém está de portas abertas sempre obrigado. Para projetos incríveis como este. Eu volto já já. Estamos apresentando Nova Belém em Foco. Rádio e TV Nova Belém, a predileta da galera.
Sabe que horas são? Hora de despertar para a grande oportunidade que chega a Belém. Bora ganhar com a COP30. O Sebrae já está orientando e preparando os empreendedores locais nas áreas de hospitalidade, alimentos e bebidas, mobilidade e economia criativa. Já tem pequeno negócio ganhando com a COP, hein? Aproveite também e agende sua visita no portal do Sebrae ou pelo 0800 570 0800. É gratuito. Sebrae Pará na COP30. É mais negócio para você. Você que precisa de um espaço tranquilo, com uma infraestrutura completa para você trabalhar, você precisa conhecer a estação de trabalho compartilhada J. Alves Coworking. Se localiza na Rui Barbosa 361, no Térreo, no bairro do Reduto. WhatsApp 991009495. Repetindo, 991009495. J. Alves Coworking, Rui Barbosa 361. Ceder-se à seda, render-se à renda, sentir o cetim. A gabardine, a tricoline, a musseline.